Paz do Senhor, amados, queridos, aqui quem vos fala é o irmão Kerlis Gomes. Eu vou trazer para vocês uma palavra muito edificante, uma palavra de reflexão conscientizadora. Deus bradou no meu coração esta palavra. Eu não consegui ir dormir sem dar essa palavra. Creio que alguém nesse exato momento necessita escutar essa palavra. E essa palavra, queridos irmãos, se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, que vos diz assim: Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou por 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém. Só até aqui. Meus queridos, essa palavra trata-se da cura de um homem cujo era comandante do exército da Síria, um homem chamado Naamã. Creio que muitos de vocês conhecem a história de Naamã. Naamã foi curado, ele foi purificado da lepra, uma doença séria nessa época, nesses tempos. E essa passagem nos trata de muitas coisas, nos fala sobre o poder de Deus, sobre o querer de Deus em nossas vidas e como Deus trabalha em nossas vidas. Diante dessa reflexão, eu quero dar um tema a esta palavra, que o tema vai te ajudar a entender o que eu quero te passar, vai entender o que Deus vai usar a minha boca para falar aos teus ouvidos, para falar ao teu coração. E o tema que eu quero dar a esta palavra é: entenda o processo que Deus tem para ti. E, queridos irmãos, a Bíblia nos fala que Naamã foi purificado através de um servo, de um profeta chamado Eliseu, um profeta israelita. Essa passagem nos trata a cura de um homem. Só que o foco que eu quero focar aqui neste momento não é a cura de Naamã, e sim o processo que ele passou até a sua cura. O processo que ele teve que passar até o querer de Deus se concretizar em sua vida, até o agir de Deus verdadeiramente se cumprir em sua vida. Queridos, Naamã passou por um processo até ele chegar à cura, que foi de 3 etapas, um processo de 3 etapas, queridos. A primeira etapa, Naamã teve que pôr em prática a sua fé. E como vou explicar a vocês isso? Primeiramente, Naamã, ele ouviu os servos falarem, as servas, para sua esposa. A Bíblia não diz se ele estava presente ou como ele ouviu. Diz que as servas disse à esposa de Naamã que havia um homem que poderia curá-lo da lepra. E este homem de Samaria era o profeta Eliseu. Então aí é que está o início do processo de Naamã. Ele teve que colocar em prática a sua fé, pois ele não viu os feitos que Deus fazia através de Eliseu.
ele ouviu falar que Eliseu era um profeta. Não exatamente Eliseu, não foi citado o nome de Eliseu, mas ele ouviu que um profeta, um homem, poderia curá-lo da lepra. Então ele colocou a primeira etapa do seu processo em ação, que foi a sua fé, que o fez ir de encontro ao profeta. Então ele partiu e foi de encontro, ele foi até Israel, ele foi na procura da bênção, ele foi atrás da presença de Deus, pois ele creu que tinha alguém ali que Deus usaria para curá-lo. E, queridos irmãos, é isso que eu quero trazer para vocês essa noite, que a gente passaremos por processos, a gente precisa entender qual é esse processo. E essa primeira etapa, Naamã passou por esse processo de colocar em prática a tua fé, e foi até a presença de Deus, onde ele saberia que estaria ali a presença de Deus. Ao se apresentar lá ao rei de Israel, a carta que ele pediu ao rei, o rei deu a carta, ordenou que ele fosse em busca da tua cura. O rei de Israel ficou atordoado, achando que o rei da Síria estava procurando um argumento, procurando uma chance de um conflito, pois o rei de Israel não tinha poder algum para curar ninguém, ele não era Deus. Então ele simplesmente rasgou suas vestes e se desesperou, pois imaginou que o rei da Síria estava ali procurando uma maneira de travar uma guerra. Eliseu, ele ouve sobre isso, que o rei rasgou as vestes, e diz para trazer o homem até ele, que ele iria mostrar o poder de Deus, ia mostrar que ali tinha profeta de Deus. E aí onde dá início, irmãos, a segunda etapa do processo de Naamã. Quando Naamã chega até o profeta o profeta Eliseu em Israel, o profeta o diz: desça no rio, você tem que descer, mergulhe no rio 7 vezes e você será purificado. Ou seja, você vai ter que descer para você receber a sua cura, para você receber o agir de Deus em tua vida. Só que aí onde dá início a segunda etapa do processo de Naamã. Naamã se irou, orgulhoso, ele ficou irritado, pois ele era um comandante de um grande exército da Síria. Então ele não queria mergulhar num simples rio no Jordão, talvez um rio humilde, talvez um rio sujo. Ele ficou irado porque havia outros rios mais limpos e finos que ele poderia mergulhar. Então ele questionou: há tantos outros rios para mim mergulhar, será que eu não poderia ser purificado ali? E tal, ele se irou, o orgulho tomou conta dele. Só que ele não foi tomado por orgulho, o orgulho foi mediano, pois Deus usa o seu servo para tocar no coração de Naamã, que aí quebrantou esse orgulho dele, pois o servo, ele diz: meu senhor, se o profeta te pedisse tantas outras coisas difíceis, você não faria? Mas ele só pediu que se lave. Então isso quebrantou o coração de Naamã, quebrantou o orgulho que tinha tomado dele, e ele ouviu o conselho, ele foi humilde para ouvir o conselho do seu servo. E aí onde está que entra a terceira etapa do processo de Naamã, onde ele teve que ser humilde e obediente ao querer de Deus, ou seja,
obedecer o pedido do profeta Eliseu, que foi direcionado pela vontade de Deus, porque o que curaria Naamã não era as águas do rio, mas sim a fé em Deus, a fé que Deus o curaria. Então ele teve que passar por esse processo para ser quebrantado, para que a sua fé fosse posta em prática e para que ele descesse na humildade, para que o agir de Deus fosse realmente ali concretizado em sua vida. Irmãos, trazendo essa palavra para o nosso cotidiano, trazendo para a nossa vida, eu quero mais uma vez repetir o tema, que é: entenda o processo de Deus para ti. Entenda o processo que Deus tem para ti. Qual é o processo que você está passando nesse momento? Vamos trazer aqui para o nosso cotidiano o mistério que Deus me deu nesta palavra, que é o seguinte, irmãos: o servo simboliza o anjo da igreja, seu líder espiritual, o profeta de Deus, pois o servo, ele é usado por Deus para te direcionar, para te informar onde há um milagre, para te informar onde tem a cura, para te informar o caminho da cura. E aqui nesta passagem eu quero te dizer, irmão, que Eliseu simboliza a vontade de Deus em nossas vidas. O profeta Eliseu simboliza essa vontade, que o querer de Deus é a nossa cura, restauração, renovo, que sejamos cheios, mas precisamos passar por alguns processos no decorrer da caminhada para que a vontade de Deus se concretize em nossas vidas. E Naamã simboliza nós, a igreja, o povo do Senhor, que vai ser necessário passar por esse processo para que realmente a vontade de Deus se concretize em nossas vidas, que muitas das vezes nós mesmos retardamos o processo que Deus tem em nossas vidas, o querer dele em nossas vidas, nós mesmos retardamos por não fazer aquilo que devemos fazer, por não nos esforçar para buscar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, queridos irmãos, eu queria deixar essa reflexão, essa conscientização para cada um de nós, para você, para mim, para todos nós, que o profeta de Deus, o anjo da igreja, ele é direcionado por Deus. Então, a partir do momento que ele te direcionar o caminho, acate, não torça o nariz, não se digne, não ire, porque ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus requer um processo em nós. Então, reflita, qual é o processo que você está passando neste momento? Em que etapa do processo você está? Será que você está indo bem no teu processo? Será que você aceitou o processo que Deus tem na tua vida? Será que você entendeu esse processo? Reflita nesta palavra. Reflita, irmãos, porque Deus tem algo na tua e na minha vida, mas nós temos que aceitar o processo de Deus em nossas vidas. E, meus irmãos, eu te pergunto, será que você entendeu qual é o processo que Deus tem para ti? Em qual etapa do processo você está? Você já aceitou? Então, queridos irmãos, eu quero vos deixar essa palavra para que vocês reflitam nesta palavra que falou muito comigo, grandiosamente falou ao meu coração esta palavra. Talvez você não esteja necessitando de uma cura física, mas o teu milagre é o quebrantamento do teu coração,
para liberar o perdão. Talvez você não esteja precisando liberar o perdão, mas você precisa ser liberto. Tu precisa ser liberto. Talvez você não precise ser liberto, mas talvez o seu milagre seja a comunhão com Jesus, com Deus. Talvez você tenha comunhão com Deus, mas talvez o teu milagre seja uma porta aberta, seja uma oportunidade. As coisas podem estar difíceis. O teu milagre pode não ser uma lepra, mas o teu milagre pode ser uma disposição que te falta para fazer a obra, para ir de encontro ao ide do Senhor. Talvez o seu milagre possa não ser a lepra, mas o seu milagre é a conexão que falta com o Senhor que você não tem. Por isso, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra, que ela crave na tábua dos seus corações, e que vocês ouçam e aguardem. Façamos eu, você, nós todos, como Naamã, que entendeu o processo que Deus tinha para a vida dele. Ele entendeu o processo e botou em prática. Ele soube ouvir os direcionados por Deus. Ele sentiu vontade de ir atrás da onde tinha a presença de Deus, e ele desceu na humildade para receber a providência de Deus na vida dele. Por isso, irmãos, eu deixo para ti esta mensagem. Se essa mensagem falou com você, falou diretamente no teu coração, compartilhe com alguém que você pode ter certeza que talvez essa pessoa não te falou, mas Deus sabe a necessidade do coração dela. Talvez essa palavra fale no coração dela e transforme a vida dela. Assim, irmãos, eu deixo aqui a minha paz do Senhor, e que Deus transforme, restaure, renove a tua vida e abra o seu entendimento para que você entenda o processo que Deus tem para ti. Amém, queridos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e até a próxima.